Olá, bem-vindos ao nosso canal do podcast ACG Business Talks. Eu sou a Laura Camargo, hoje apresentadora do canal por tempo limitado. Hoje temos o prazer de receber o Laudelino Camargo e a Maria Inês da Assistencial Consultoria Empresarial. E estamos aqui para celebrar um marco especial, que são os 33 anos da empresa. Então vamos explorar essa trajetória e os desafios e as conquistas, né, que marcaram essa trajetória incrível. Para começar, Laudelino, você quer abrir um pouquinho? Você que sempre abriu esse canal, esse podcast, o que você acha de hoje você ser entrevistado por mim, marketing, RH e sua filha, para te apresentar agora como que você que sempre fez esse papel, agora invertemos aí essa posição. Fale um pouquinho, se apresente, sua carreira, sua formação. Muito bem. Primeiramente, eu queria deixar aqui registrado que estou inconformado de terem pego a minha cadeira. Aquela cadeira ali é minha. Só hoje. Mas ficou boa para você, Laura. Sinceramente, olha que já estou começando até a me acostumar. Vai se aposentar agora? Não, ainda não. E é um prazer estar aqui com você aí sendo a entrevistadora, ao lado da minha sócia, minha parceira, a minha amiga e confidente, Maria Inês, que comigo fez uma dupla muito boa ao longo desses 33 anos. E vamos bater um papo, né? Vamos ver o que a gente fez de bom, os pontos gloriosos e, enfim, fazer alguns comentários e resenha, como diz o jogador de futebol, né? Vamos lá, vamos bater um papo. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, como filha e como apresentadora. Mas vamos lá, fala um pouquinho da sua carreira individual agora para a gente te conhecer, para quem está chegando agora no canal e ainda não te conhece também, né? Só para o pessoal entender, normalmente é o Laudelino que apresenta esse canal, né? Ele que entrevista e hoje eu invadi aqui para poder entrevistar e para a gente poder comemorar esses 33 anos da empresa, e nada mais justo do que você falar um pouquinho da sua carreira e depois Maria Inês também se apresenta um pouquinho no individual para a gente conhecer vocês melhor. Muito bem. A minha formação, eu sou contador, né? Sou formado em ciências contábeis e sou advogado formado em Direito, com especialização em Direito Tributário e Empresarial. Ao longo desses 33 anos dentro da Assistencial, desenvolvemos aí a dupla profissão, né, de contador e advogado. E hoje a gente fica atuando mais na área de consultoria, unindo os dois conhecimentos, tanto o lado jurídico quanto o lado contábil, para ajudar as empresas na tomada de decisão, em reestruturação societária, enfim. A gente une esses conhecimentos que nós tivemos para ajudar as empresas nessas ações. Então, a minha formação é contábeis e direito. Tá, bacana. Maria Inês, fala um pouquinho sobre a sua carreira, sua jornada individual, para depois a gente começar a falar da trajetória e do início da Assistencial. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade de falar um pouco, porque eu sou muito quieta e estou feliz de ser entrevistada pela minha filha, emocionada. Eu sou contadora. Fiz faculdade de contabilidade com o Laudelino. Ah, vocês fizeram faculdade juntos, isso é importante saber. O namoro começou lá atrás, né? Foi lá que começou a encrenca. E quando nos conhecemos na faculdade, namoramos, noivamos, tivemos o primeiro filho. Casamos antes. O primeiro filho antes de terminar a faculdade, né? Que é? Contabilidade. O Leonardo. E o Leonardo foi na nossa formatura. Caramba. E depois eu fiz pós-graduação na área financeira. Depois comecei faculdade de Direito, mas não terminei. E trabalhei a vida toda na Assistencial. Assim, sempre gostei de trabalhar assim, na execução mesmo de contabilidade, parte fiscal, na parte de legalização, de abertura, encerramento. Então, sempre gostei de atuar, de
de estar à frente, trabalhando e acompanhando a legislação juntamente com os funcionários, vendo as dificuldades e atendendo o melhor possível, que era a demanda que o Laudelino passava para a gente. Legal, bacana. Então, para começar, por favor, conte-nos os dois, né, um pouco sobre a assistencial, consultoria, o começo e quais foram os principais motivadores para fundar a empresa, que há 33 anos, né? Então, como que isso começou? Vocês falaram agora que vocês fizeram a faculdade, então vocês começaram a namorar, então na faculdade vocês já começaram esses planos de ter a assistencial, a empresa. Como que foi? Vocês imaginavam isso? Conta pra gente um pouco desse comecinho da assistencial. Bom, a contabilidade, ela está no meu sangue, eu acho que desde quando eu nasci. Quando tinha 11 anos de idade, eu fiz uma sociedade com o meu irmão. A gente fazia alguns trabalhos para as comadres da minha mãe. E o dinheiro que a gente ganhava, a gente guardava. Eu lembro até hoje, a gente abriu uma conta no Banco Real, abrimos uma poupança e eu fazia o balanço. Com 11 anos de idade, eu fazia o balanço. Eu olhava no jornal, o meu pai assinava o Estado de São Paulo, que naquela época o Estado de São Paulo era o Estadão, era um jornal muito grosso. E no final de semana vinha a publicação do balanço das sociedades por ações, na época as SAs. E eu ficava olhando aquele balanço e achava bonito, aqueles números, aqueles gráficos e tudo mais. Então ali eu comecei já a me identificar com a contabilidade. E depois eu fazia o balanço da minha empresa com o meu irmão, né? Logicamente não batia. Na época eu não entendia por que não batia. Fui descobrir só na faculdade, né, que para cada lançamento adepto tem que haver um acréscimo correspondente, mas com 11 anos de idade era difícil entender isso, né, dona Inês? Uhum. Mas mesmo assim eu já com um martelinho na mão já conseguia bater o balanço e funcionava. Então, da onde surgiu esse meu dom, né, de contador, foi ali o que eu acredito. E logo com 18 anos já comecei a querer ter um escritório, era uma luta por isso, comecei a fazer faculdade, conheci a Maria Inês, começamos a namorar, comecei a dividir com ela esse propósito, enfim. E assim que a gente terminou a faculdade, nós conseguimos entrar de sócio num escritório lá em Itapetininga, nossa cidade, e ali começou a nossa trajetória, que aliás conseguimos entrar de sócio, né, nesse escritório, porque a Maria Inês justamente ela identificou, olha, existe uma oportunidade ali, vai lá, fala com o Jaci, que ele é um dos sócios, e eu fui, conversei. Então ela falou que ela sempre foi de trabalhar, mas ela também tem uma vocação de identificar as oportunidades e de me empurrar, né? Aí quem foi lá para a negociação fui eu. Começamos ali o primeiro escritório nosso, que foi a organização modelo, nessa época a gente era sócio. Depois ficamos 7 anos dentro dessa sociedade, né? E durante esses 7 anos a gente aprendeu muito, trabalhamos muito, crescemos, o escritório nosso cresceu muito lá em Itapetininga, mas aí começou a surgir uma outra identificação nossa que até hoje a gente carrega para o assistencial, que é o atendimento personalizado aos clientes. A gente sempre teve essa posição, né, de atender muito bem, né, que está dentro da nossa missão, visão e valores, né, que é nós superarmos a expectativa do cliente. Que é o que a gente fala, consultoria boutique, certo? Mas exatamente, superar a expectativa do cliente foi uma coisa que nasceu já naquela época, nós estamos falando isso de 40 anos atrás. Então, cortando um pouquinho, eu lembro que você conversava comigo e falava assim, eu queria prestar um serviço que fosse um serviço individualizado, atender exatamente o que o cliente precisa. E não queria ser grande, eu quero ser
melhor, assim, prestar um serviço de excelência, tanto que a gente, né, levou essa bandeira, trouxe essa bandeira até hoje, né? Prestar um serviço, a gente se colocar no lugar do cliente e ver o que o cliente precisa, né? E na época, contabilidade era tida assim como o contador faz guias de imposto. Mal necessário. Mandar a guia para o cliente, né? E nós dois, nós não éramos, a gente não se conformava com isso, né? A gente tem que fazer uma coisa diferente, né? Porque é uma paixão que a gente tinha e tem até hoje pela profissão, né? Trabalhava com muito amor, muito empenho. E desde a faculdade, né? O que a gente descobriu, eu lá com 11 anos de idade, que a ferramenta que a contabilidade fornece para o empresário é uma ferramenta muito importante. Eu sempre falei, é a bússola que o empresário tem para dirigir a empresa dele. Com um balanço patrimonial, ele sabe para que lado ele está indo. Ele sabe se ele está indo para o lado que ele desejou ou não. E aí ele vai tomar as medidas para ele se encaixar naquilo e fazer o barco retomar o caminho que ele quer. Mas, como a Marinês falou, infelizmente aqui no Brasil, o contador ele trabalha mais para o governo, em calcular impostos, em apresentar declarações informando o que o contribuinte tem a pagar, do que propriamente fornecer aos clientes dele ferramentas para ele tomar decisão. Então foi aí que surgiu essa bifurcação e que surgiu o assistencial. Porque o assistencial, na nossa concepção, seria assistência total ao cliente. Então, essa junção de palavras, né? Eu queria dar uma assistência total ao cliente, acabou formando o assistencial. E porque eu queria, não só é uma obrigação você atender ao fisco, ao governo, ok, mas eu posso fazer mais do que isso. Eu posso dar ao cliente essa ferramenta, orientar, e aí que veio a consultoria, que até hoje a gente trabalha nesse ponto. A consultoria é uma coisa que me faz feliz, que me faz se realizar, porque eu uso a ferramenta, eu uso o conhecimento que eu tenho nessas áreas da contabilidade e ainda mais o direito, para orientar o cliente na tomada de decisão. Enquanto que o contador comum, que fica dentro do escritório, ele só atende o governo. Ele não consegue tempo para atender o cliente dele e orientar naquilo que ele precisa. Então, vocês concordam que para aquela época vocês foram inovadores, sem falar que vocês estavam numa cidade pequena, que é interior de São Paulo. Então, vocês inovaram. Pela minha lembrança aqui, um ponto a ressaltar, que vocês tinham um formato de escritório que já era diferenciado do que os tradicionais contadores costumavam naquela época trabalhar. Então, acho que isso já foi inovador para aquele momento que a gente vivia, né? Em 1994, 91. 91. Não, mas quando vocês montaram aquele assistencial já grande ali no centro, né? Ali perto da Igreja Matriz, eu lembro que tinha um formato que era diferente, que a gente entrava em outros escritórios e costumava sempre ser o contador atrás de um balcão. Né, que acaba intimidando um pouco, e até a pessoa que entra lá, o cliente que entra lá, ele tem que procurar pelo atendimento. Para aquela época vocês foram inovadores, né? Vocês construíram um formato de escritório que acho que até o teu cliente não sabia como se comportar ali, talvez. Como que era isso naquela época também. E sem falar que vocês também identificaram uma dor, né, que até então era comum, igual você falou, que o contador ele era para calcular impostos, né? E então vocês conseguiram identificar uma dor e tratar também e oferecer um serviço diferenciado. Então, ainda falando um pouco da história para aquela época, como que o cliente de vocês viam vocês naquela situação? Era fácil? Vocês tinham que contar muita história? Como que era? Olha, não foi muito fácil, porque nós éramos muito novos. E então o cliente olhava assim, um contador mais antigo, e falava assim, nossa, será que eu posso confiar, né? O Laudelino deixou até barba para parecer para parecer mais velho, né? Mas aí com o tempo a gente foi conquistando, mostrando o trabalho, né? Mas eu tenho uma história engraçada para contar. Não é engraçada, mas foi o meu começo
criança, conversava muito com meu avô. E meu avô português, né? Então ele falava para mim assim: eu quero que você seja guarda-livro quando você crescer. Porque ele era guarda-livro lá em Portugal. E eu falava para ele: avô, eu não quero ser guarda-livro, porque guarda-livro, eu vou ficar guardando livro. E meu avô faleceu, infelizmente, antes de eu me formar, né? Daí que eu fui entender o que era guarda-livro, né? Era contador. E você virou guarda-livro. Eu virei guarda-livro. Mas, Laura, voltando no assunto que você falou, de fato, eu acho que nós tivemos sempre essa característica inovadora. Eu acho que isso foi um ponto também nosso, que até hoje né? O nosso escritório hoje está no metaverso, né? Quando você começou a falar como que o cliente via quando ele chegava naquele escritório totalmente moderno, naquela época, estamos falando de 1990, e é a mesma reação que eu vejo as pessoas quando eu convido, os clientes, quando eu convido para entrar no metaverso. Eles ficam maravilhados, né? Quando eles chegam no metaverso, vê o bonequinho. Nossa, agora, semana passada, a gente atendeu um cliente novo e eu apresentei a nossa equipe pelo metaverso. Até fui até a sua mesa, né? A Inês, que também é portuguesa, ela ficou maravilhada em ver, né, como que é o sistema e tudo e tal. Então, nós sempre fomos realmente em busca de novidades, de modernidade, e a gente sempre teve essa característica de desbravar e inovar. Eu nunca me contentei com o mesmo. Aí você falou, mas e lá em Itapetininga? Sim, Itapetininga, o interior de São Paulo, embora seja uma cidade muito importante, né? Porque lá nasceu a Marinês, lá eu nasci. Nós temos muitos amigos, nossos filhos, né? Mas, e é uma cidade tradicional, mas ali a gente conseguiu colocar essa mentalidade mais moderna, né? E os clientes foram se adequando, até porque eles já conheciam a gente daí nesse momento, né? Então eles já tinham já sabiam que a gente realmente apresentava algo mais. Tanto que de todos os clientes, a grande maioria virou nossos amigos, né, que são amigos até hoje. Então, como que eles se comportaram? No começo, mas essa transição ela vai sendo mais ou menos assim no dia a dia. Eles vão conhecendo a Marinês, vão conhecendo o Laudelino, vão vendo que eles apresentam coisas a mais, enfim. E, no entanto, com a nossa característica, a gente atingiu a capital de São Paulo, que era um sonho meu, depois o Brasil, e depois a gente acabou cruzando pelo mundo todo, né? Fomos lá para o Oriente, Sim. Onde a gente está também com um pé, né? Mas mais um ponto que eu acho legal ressaltar até para os colaboradores depois que vão assistir, né, esse podcast, vão escutar esse podcast, eu acho legal falar, naquela época vocês também foram inovadores, que eu me lembro, eu era criança, mas eu lembro, em relação aos colaboradores. Sim. Porque eu lembro que na própria sede de vocês já tinha um personal que dava aula de funcional, tinha aula de inglês, tinha palestras, vocês mesmos davam treinamentos para aqueles colaboradores, e muitos deles, né, até participam até hoje, todo aniversário da empresa. Beijo para todos que colaboram com as imagens, né? Eles sempre mandam, né, fotos para a gente poder comemorar o aniversário da empresa, e eles sempre fazem parte de alguma forma. Então, naquela época, vocês também foram inovadores em relação a esse tratamento com o colaborador, que hoje a gente vê que as grandes empresas fazem, né, com Gympass, TotalPass e tudo mais. Vocês fizeram de uma forma, né, inovadora também para aquele momento, e assim, como que era visto, né, também? Então, eu costumava dizer que... E de quem era a ideia? Eu costumava dizer que era uma família. Até hoje eu falo, família assistencial, né? Porque a gente pegava um serviço, sei lá, a gente se dava as mãos, né? E trabalhava todo mundo com muito amor, sabe? Assim, vamos nos dedicar, vamos surpreender, porque sempre o cliente, a gente dava um prazo para fazer uma tarefa, mas a gente entregava antes, e era uma alegria, sabe? Assim, cada conquista, né? Cada serviço que terminava,
alegria, todo mundo festejava junto, né? E com isso nós fomos, eu e o Laudelino, fomos pensando, não, a gente tem que proporcionar o melhor para eles, né? Daí fomos tendo a ideia de levar um personal e o Laudelino começou com as palestras. A gente tinha, até hoje, a CPA, que dava palestras em Sorocaba. Então, a gente assistia as palestras, depois transmitia para os funcionários iam nas palestras e vinham transmitir para os demais, né? Então, a gente queria, assim, que o aprendizado fosse em geral, né? Então, sim, todo mundo cresceu junto. Tanto que a gente conversa viraram amigos, né? Joana, as Cristianes, a Vieira, a Rebeca, a Miriam, todo mundo sente saudade, né, daquele tempo. Sim. Até tenho receio de esquecer o nome de alguém, porque foram muitos. Sim, sim. E eu converso com eles até hoje. Eles mandam lá, saudade, mandam fotos, que saudade desse tempo e tal. Então, é isso. Nós começamos como uma família assistencial e essa família foi crescendo. E tá aí, no que é hoje. E até na linha do tempo, quando vocês foram para São Paulo, abrir a filial em São Paulo, eu lembro que muitos dos colaboradores de Itapetininga, muitos não, alguns, embarcaram nessa também e foram para São Paulo. Vocês fizeram algumas... Isso foi uma fase que foi uma continuidade de um trabalho que a gente vinha fazendo. Mas antes de falar de ir para São Paulo, você comentou do treinamento, né? E da família. No treinamento tem uma história engraçada, que nós tínhamos o escritório, tinha o salão de treinamento, a Laura chegou da escola, ela ficava com um joguinho. De repente eu ia falar, ela vai... O joguinho dela fazia barulho. Eu falei, vamos parar com isso. Não lembro que jogo que ela tinha, mas ela ficava... Mas você nem imaginava que ia ser importante para hoje eu lembrar e estar aqui te entrevistando. É isso que me passou pela cabeça. Ela lembrou que ela estava lá na sala atrapalhando o treinamento. Mas... realmente a Laura aprontou bastante no escritório. Não, a Laura, o Leonardo, o Luan, eles foram criados dentro do escritório. O Luan aprendeu a andar de patins dentro do escritório. Engatinhar também. Primeiro engatinhou, depois andou de patins. Mas daí indo para essa questão da família assistencial, realmente, Laura, você tem razão. É importante isso para os atuais funcionários. Porque a gente tem o nosso grupo ali, né, entre nós, sócios e os funcionários, e a gente sempre comenta a família assistencial. Isso não é recente, isso é de quando nasceu. E também para esses atuais funcionários olharem e ver que isso não é uma demagogia, né? Isso é filosofia mesmo. A consideração que a gente tem por cada um que está ali trabalhando é grande. A gente respeita bastante. Cobramos quando tem que cobrar, chamamos atenção, mas como a gente faz com o filho mesmo. Mas a gente quer muito que esses funcionários, que essas funcionárias cresçam com o assistencial. O meu último discurso na equipe, aqui acho que deve ter algumas semanas, justamente eu comentei sobre isso. Que eu quero que eles cresçam, que eu quero que eles continuem estudando, fazendo cursos, crescendo junto com a nossa empresa, porque a assistencial ela continua sendo boutique, mas o nível de entendimento, o nível de discussão, o nível dos trabalhos que a gente pega tem sido cada vez mais sério, cada vez mais complicado, cada vez mais difíceis. E daqui para frente, eu tenho comentado muito com eles, vai mudar muito mais. Os serviços repetitivos, tá aí a inteligência artificial, os robozinhos da vida, para fazer, né? Então, a equipe de um escritório vai ser muito mais exigida daqui para frente. Então, voltando à família, é uma família de verdade, cuja mãe é a Maria Inês e todo mundo a trata realmente como mãe. Eu já acho que não me trato muito como pai, não. Ou talvez aquele pai da década de 50 que todo mundo tem medo, né? Mas ela realmente, eu percebo que todos têm um carinho muito grande por ela. E é isso mesmo, é uma família e a gente quer que assim continue. Ah, legal. Então, voltando um pouco para o roteiro, que eu acabei desviando, que eu acho que é importante a gente frisar bem essa história. Tem muitos detalhes que hoje fazem total diferença, aí, tanto como empresa, empresários, né, e para os colaboradores também, e para quem está escutando esse podcast. Então, voltando aqui para o roteiro, mais uma perguntinha.
ao longo desses 33 anos, né, falando um pouco de evolução e crescimento, acabou que vocês responderam boa parte, mas a Assistencial passou por muitas transformações. Quais foram os momentos chaves que marcaram o crescimento e a evolução da empresa? Eu acho que todos os momentos. Não teve um momento. Quando nós resolvemos ter um escritório em São Paulo, foi um momento, outro no Rio, né? Laudelino sempre estudando, eu estudando, a gente queria melhorar. Depois, Luan, né, foi para a China e trouxe realizou esse sonho do Laudelino, que ele queria ter um escritório fora. Então, eu acho que a gente vive, nós, assim, a gente sonha e luta para realizar, né? Mas não teve, assim, um principal momento. Acho que todos os momentos. Assim, agora teve um momento que eu achei, assim, até conversei com o Laudelino antes, que eu achei que foi um momento que marcou para mim, né? Eu acho que para todo mundo também, que não foi um momento triste que a humanidade passou, que foi a pandemia, e eu senti assim todo mundo se unindo, sabe? Então, para mim marcou muito, assim, ver funcionário, cliente e nós, todo mundo dando o seu melhor para conseguir sobreviver, sabe? Então, eu acho que foi o principal momento que marcou para mim. Uhum. Eu acho que o momento ele começou há 33 anos atrás e está até hoje, né? Como a Marinês falou. Não tem um ou outro que a gente poderia destacar, porque todos foram importantes. O primeiro foi a decisão minha e dela de a gente sair daquela sociedade que a gente tinha e pôr em prática um sonho nosso, que é muito difícil. A gente vê hoje as pessoas, quando vão tomar uma decisão, pensam muito, às vezes não vão para frente. Nós tínhamos uma sociedade, como eu comentei aqui no começo, um escritório que estava em franca expansão, crescendo bastante dentro daquela cidade, e isso para mim não era suficiente. Então, tomar uma decisão de sair daquela sociedade e criar um escritório independente, com uma filosofia nova, como você bem colocou, isso dentro de uma cidade do interior que tem lá os seus conceitos, né? Tem a sua forma de agir. E a gente enfrentou tudo isso. Então, o primeiro momento grande foi há 33 anos atrás. E a gente tomou essa decisão, eu e ela, e colocamos o nosso sonho em prática. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa forma de ser, da gente ir atrás de um sonho, de buscar. Depois disso, foi fácil? Não. Logo que a gente separou o escritório, que nós montamos esse novo escritório, nós tínhamos um cliente base, que era um cliente grande, que mantinha todas as despesas, a gente podia por ali seguir em frente. E em seguida esse cliente saiu. Ele chegou para mim e falou: olha, nós estamos indo embora. Era um cliente muito grande, que a gente gostava bastante dele. E a gente ficou sem chão. Então tivemos que rever várias coisas. O orçamento doméstico teve que ser redesenhado. E de novo eu tive que ir atrás de novos clientes, enfim, criar novas opções. Então nunca eu parei, nunca a gente parou. E a gente enfrentou essa fase, foi uma fase muito difícil, logo que o Assistencial foi criado. E por aí foi, mas a gente foi tendo várias outras situações boas, né? Mas a grande questão foi que a gente nunca perdeu a oportunidade. Nós nunca desperdiçamos oportunidade, né, Inês? A gente tinha uma oportunidade, a gente ia, e outra, nós não tínhamos medo também. Eu não sei se é uma característica minha, ela já falou que eu não tenho medo de nada, eu sou meio maluco, mas eu acredito muito, né? Eu tenho um pensamento positivo e eu acho que a palavra-chave é essa. Acreditar. Maluco? Acreditar. E nunca desistir, né? Porque às vezes a pessoa começa um desafio, né? E o primeiro obstáculo
Cai, desiste. Nós não. Parece que a gente ficava mais forte ainda, sabe? Um dava força pro outro, não, vamos continuar, vai dar certo, vamos fazer assim e tal. Querendo ou não, hoje está muito em alta falar sobre reprogramação mental. E vocês sempre trabalharam muito bem isso, né? Sem estar em alta, né? Então eu lembro que a minha educação também foi muito voltada para isso, né? Nunca existiu não vou conseguir, né? Você não pode falar isso que você vai atrair isso. Então, eu vou conseguir, né? Eu sou capaz. E os tombos deixam você mais forte, né? Sim. Mas assim, só para voltar, eu vou ajudar vocês nessa resposta para ficar mais objetiva. A gente tem uma linha do tempo da assistencial. Então eu peguei aqui as datas, né? Eu vou falando os anos e vocês vão complementando, tipo uma palavra, uma frase que vocês queiram ressaltar sobre esse momento. Então temos aqui 91 foi a fundação, 94 fundação da assistencial em São Paulo. São Paulo, que a gente fechou o contrato com a Gelre trabalho temporário. E isso fez com que a gente tivesse a oportunidade e também a obrigação de ter o escritório lá para atender esse cliente que era muito grande na época. Era um cliente muito grande. É o maior naquele momento era o maior que tinha naquele segmento. E foi uma das maiores equipes da assistencial também, não foi? Foi. A Gelre teve uma equipe muito grande, mas teve mais para frente, teve uma outra maior ainda. Então vamos chegar lá. Então, 2001 foi a fundação da assistencial no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso. Foi quando a gente fechou o contrato com o McDonald's, na época era McDonald's, Comércio de Alimentos Limitada. Foi 17 de janeiro de 2001 que nós assinamos esse contrato. E de lá para cá nós colocamos a bandeira aqui no Rio e não saímos mais, graças a Deus, né? Quer falar alguma coisa? Não. Você também liderou essa equipe, tem certeza? Não. Fala um pouquinho como que era. Vou me emocionar. Mas isso é importante. Mostra que somos humanos. Eu liderei assim, depois de uma certa data, né? A equipe do Rio, que eu contei assim com uma família de novo. Porque na época, quando a gente veio para o Rio, você continuou administrando Itapetininga. Itapetininga. Né? Depois que você veio e liderou o Rio. E eu contei com uma equipe muito boa. Foi maravilhosa também. Que até hoje, né, tem o Gustavo lá, que foi muito bom. Teve uma funcionária que foi muito boa, já faleceu. Duas faleceram. Maria do Socorro e a Edilane. Não posso falar que eu vou chorar. É melhor nem falar muito. E teve outros funcionários, a Lindalva, muito boa, a Érica. Teve muita gente boa. O Jorge, né? O Jorge, excelente também. Não posso nem É duro falar nome que fica um do lado, vai ficar chateado com a gente. Até eu estava falando de Itapetininga lá, doutora Lília. Nossa, a doutora Lília também esteve na maioria das nossas... Ela fez parte da história e continua fazendo. Então, a equipe do Rio foi também maravilhosa. O Gustavo está com a gente até hoje. E é isso aí, não posso falar muito dessa equipe que eu choro. Bom, e voltando para 2001, também teve a fundação da assistencial no Espírito Santo. Foi no mesmo contrato, né, que a gente fez e pegamos Rio e Espírito Santo. E aí, 2009, a fundação da assistencial no Nordeste, que seria Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Aí você está falando assim das filiais que a gente foi expandindo, né? Pode continuar. Querem falar um pouco dessa chegada no Nordeste? Eu acho que nós sempre gostamos do Nordeste, né? Assim como a gente gosta do Rio de Janeiro também. E também era um sonho essa expansão e surgiu essa oportunidade de termos um contrato lá. Firmamos o contrato que até hoje, graças a Deus, está lá e recentemente a gente adicionou mais um estado. Há 2 anos o Piauí entrou nesse rol e depois o Ceará agora. Né? 2016 a gente fez a internacionalização da empresa, né? Xangai, Hong Kong. E aí 2017 foi Hong Kong.
E 2017 foi Hong Kong e Xangai, né? Acho que foi isso. Não, Xangai foi 2019. 2019. Começou por Hong Kong. E aí teve 2017, Hong Kong, 2019 também tivemos a minha empresa, né, a CG Fashion Soluções Criativas, que era um setor dentro da assistencial, né, que atendia esse departamento de moda e beleza até conseguir a maioridade dela, e hoje ela é uma empresa, né, com a parte, mas que faz parte do grupo também ainda, só não é mais um setor, foi promovida. Não, mas isso a gente vai falar em seguida, né? Que são essas empresas filhas, né? Da assistencial. Assim como a de Xangai também, né? Que daí ficou coordenada pelo Luan, que é um dos sócios da empresa também, responsável pela assistencial ACG China. Aí em 2021 a gente teve o Piauí, né? E 2024 agora o Ceará. Isso mesmo. Mas isso, exatamente, essas datas, né, correspondem às filiais que a gente foi tendo, mas como a Marinês falou, os pontos assim, né, que a gente pode dizer interessantes, né, ou marcantes, além das filiais, são às vezes o cliente, né, ou às vezes um funcionário, enfim, que se destaca, que acaba vindo a ser sócio de uma das empresas. Que é comum, né? Mas tem que isso é uma coisa que a gente sempre também desenvolveu. A Marinês citou a doutora Lília, né? A doutora Lília hoje ela tem um escritório que é dela, ela é uma advogada de sucesso lá em Itapetininga, que a gente tem muito orgulho, porque foi dentro da assistencial que ela cresceu profissionalmente, que ela nasceu e cresceu profissionalmente. Nós temos o Rafael Costa também, que tem aí o escritório dele lá na região de Alphaville, Barueri. Enfim, várias outras pessoas que passaram por nós e seguiram o seu caminho, mas eu acho que levando a nossa semente, né, de sempre atender bem o cliente, de sempre fazer o melhor pelo cliente. Falando de datas ou alguma coisa marcante, nós tivemos também o orgulho, né, de fazermos a legalização da primeira loja do Burger King aqui no Brasil. Né? Nós atendemos full, né? O contrato full que a gente fala todos os setores, todos os segmentos. Enfim, o próprio Outback e Starbucks também a gente deu um atendimento full para eles, né? Enfim, são clientes que passaram pela assistencial. A gente fez um trabalho assim, da qual a gente tem muito orgulho. E a Vivara. A Vivara até hoje a gente atende, enfim, e foram deixando amigos por esse lado, né? São vários amigos que foram sendo construídos com essa relação comercial, né? Esse é o lado bom, né, de tudo isso que a gente está fazendo, né? E aí, então, vamos para desafios enfrentados. Nenhuma trajetória de sucesso é livre de desafios. Quais foram os maiores obstáculos que vocês enfrentaram ao longo desses anos e como conseguiram superá-los? Posso começar? Por favor. E ela fala que não fala muito, né? Eu não falo muito, mas eu falo assim o que eu... Tô brincando, pode falar. Mas eu acho que o maior desafio é o governo. Muita mudança de legislação, sempre. Então, nós tínhamos que estudar muito, né, para poder atender melhor o cliente. Eu acho que tudo sempre foi legislação. Você concorda? Eu concordo plenamente, porque o maior desafio não nosso da assistencial só, mas de todos os contabilistas do Brasil... Um fator externo. É a legislação tributária brasileira, que o Paulo Guedes bem falava, né, que era o manicômio tributário, né? Ontem eu estava conversando com, eu não lembro com quem, né, que falou que é o inferno tributário, né? Como se existe o paraíso fiscal, tem o inferno fiscal, né? Eu lembro que hoje eu estou mais afastada da assistencial, assim, não estou atuando, né? Eu estou aposentada. Ela fala isso, mas ela faz muita coisa ainda de eventos e todas as... pensando em clientes e todo
o pós, é ela que comanda, mas Não, ela fala que ela tá mas ótima. vamos falar de desafios, né? O primeiro foi aquele que eu citei, né? Tão logo a gente criou, tão logo nasceu a Assistencial, eu acho que não deu nem um ano, a gente perdeu o nosso maior cliente. Foi um problema muito sério e a gente teve que enfrentar. Depois nós tivemos, como a Inês falou, são planos do governo que a gente teve que se ajustar muito. Nós tivemos o plano Collor, que foi um plano que teve gente até que chegou a se matar e tudo por conta do ter o dinheiro preso. Depois nós tivemos o plano Real também, que foi assim, pegou muitas empresas desprevenidas, embora naquela época tinha sido muito alertado, né, para as empresas deixarem um capital de giro, não precisar estocar, que não ia mais haver inflação, mas muita empresa não acreditou nisso e acabou quebrando. Então foi um outro grande desafio que a gente teve que enfrentar, né? Depois de lá para cá, o maior é esse recente, que é a pandemia, que a Maria Inês comentou aí, que foi extremamente difícil. Eu lembro que 8 horas da noite eu estava em reunião ainda com clientes, orientando, e eu tinha que ficar assistindo as lives dos bancos para tentar entender para que caminho que esses bancos iriam seguir, para a gente depois trocar ideia com os clientes e ver como que eles iriam fazer, além da questão financeira que todos passamos aí por uma dificuldade muito grande. E foi difícil porque a gente queria e precisava dar força para os clientes e às vezes a gente tinha que tirar um argumento que nem tinha, não existia. Você tem que continuar, dar soluções. Foi muito difícil mesmo. Eu acho que igual a pandemia, espero que não tenha mais nenhum. Mas também vieram muitas oportunidades, né? Com esses desafios. Vieram. E vamos para conquistas e impactos. Ao olhar para trás, quais são as conquistas das quais vocês mais se orgulham? Como o assistencial tem impactado seus clientes e o mercado ao longo desses 33 anos? Olha, eu sinto orgulho de saber que foi assistencial. A assistencial conseguiu, assim, meus filhos, os 3, né, tiveram um exemplo dentro da assistencial, que foi uma escola, né? O Luan está trabalhando na área também, a Laura, o Leonardo e agora os netos, né? O Léo e o Liam. Então eu fico orgulhosa e isso para mim é motivo de muito orgulho, de ver a família toda interagindo. Lógico que esse orgulho é o principal, né? A gente vê a família bastante unida, né? Você falou, Laura, da CG Fashion, né? É um segmento dentro da nossa consultoria, que era uma consultoria vasta, daí vem, né, a CG, né? Que a gente tem um grupo realmente, é um grupo de várias empresas que foram criadas dentro da assistencial. Então nós temos a CG Brasil, hoje, que é a consultoria internacional, que é o que o Luan comanda. A CG Fashion, que é a sua consultoria, né, de branding, de trabalho com posicionamento de marcas no mercado, e que, graças a Deus, está decolando, está indo bem, né? Nós temos a Russos, né, que recentemente criada, aliás, criada na pandemia, né, que é a nossa empresa de tecnologia, criada pelo Léo e pelo Liam. Nós temos a advocacia, criada com o Dr. Edgar. Então, são várias empresas ali que estão se unindo para atender o nosso objetivo principal, que é aquilo que eu falei, né? Nós íamos sempre procurar superar as expectativas do cliente. Então, ele não vem em busca somente de uma assistência contábil, fiscal ou tributária. Ele tem um leque aí para ele poder ser atendido, né, da melhor forma possível. Agora, voltando ao orgulho, né, que você falou, né? Esse é um orgulho que a gente tem, mas o principal é saber que a gente saiu, né, de Itapetininga, é uma cidade, de novo, do interior de São Paulo, mas que a gente lutou bastante, foi sempre com muito sacrifício,
Foi sempre com bastante trabalho, com bastante empenho e principalmente usando uma linha muito séria de trabalho, muito digna, do qual a gente realmente orgulha. Eu olho para trás e vejo que a gente construiu amigos dentro de uma clientela porque a gente trabalhou com muita seriedade, com muita dignidade, honestidade, e é esse mesmo caminho que a gente está vendo os filhos seguirem. Então isso realmente dá um orgulho, dá uma satisfação, e a gente sabe que aí começa a apresentar, vamos falar assim, olha, acertaram ou erraram, né? Quando a gente começa a ver esse resultado aí surgir. A continuação da pergunta era como a Assistencial tem impactado seus clientes e o mercado ao longo desses 33 anos. Eu acho que nessa mesma linha, né? A gente sempre procurou atender e ir além, né, das expectativas. Então eu acho que o posicionamento nosso, a nossa forma de conduzir os problemas, então acho que isso impactava de forma positiva ao cliente, né? Nós não fazíamos um terrorismo quando acontecia algum problema. A gente sempre procurava com calma, com tranquilidade, levar as soluções. Então acho que isso impactava positivamente porque o cliente se sentia seguro com a nossa assistência, né? Uhum. Então acho que é a segurança, né, que a gente procurou sempre transmitir a eles. Sim. E vamos para a visão de futuro. Com 33 anos de história, quais são os planos e a visão da Assistencial para o futuro? Como vocês estão se preparando para os próximos desafios e oportunidades? Olha, o futuro a Deus pertence. Mas eu acho que a Assistencial, a CG, né, como um todo, tem que continuar na linha que nasceu, que é sempre olhando para a modernização, para as mudanças. A gente está muito de olho nessas mudanças. Atualmente, os meus discursos internos têm sido muito nesse sentido, na mudança da tecnologia principalmente, que é uma coisa que tem sido muito forte ultimamente. A gente tem visto a inteligência artificial abraçando o mundo e não tem mais como largar. E isso vai impactar em todos os serviços, já está impactando, né? No nosso trabalho, no dia a dia, já está impactando. Então, eu acho que a gente está investindo muito nessa área, na tecnologia. A Russos, inclusive, está aí, né, fazendo parte desse trabalho. Nós colocamos o escritório no metaverso, também já pensando nisso daí. E preparar a equipe porque com as mudanças que a gente está vendo aí, principalmente nessa área de inteligência artificial, a gente vai ter que estar muito forte para poder acompanhar a evolução, principalmente na área de prestação de serviço, que vai mudar muito a forma de ser prestado, de ser contratados. De forma que a gente vai ter que caminhar olhando para esse lado. A inteligência artificial é o primeiro ponto que a gente está olhando muito e procurar estar atento a isso, né? Tudo que mudar, nós temos que entender essa mudança, ir atrás, aprender e aceitar a mudança, né? A inteligência artificial assistencial, a CG, ela usa muito a favor dela, pelo meu ponto de vista, né? Até porque a gente consegue equilibrar muito bem isso, ainda sendo uma empresa humanizada. Então, as pessoas, os clientes, têm acesso o tempo todo aos colaboradores, a ter um papo real, né? Que eu acho que isso também, quando a gente fala de inteligência artificial, também deixa um pouco robotizado e acaba que você perde aquele contato e até um sentimento, né? Que você tem ali na hora de tratar o seu cliente, uma relação de verdade, que é o que a Assistencial construiu até hoje, né? Então, por mais que a gente acompanhe essa tecnologia, eu vejo também que a gente não está deixando de cada vez mais externar que somos uma empresa humanizada também. Eu acho que isso vai sempre superar, né? Eu percebi na pandemia. Quando veio a pandemia e todos tivemos que ficar trabalhando em casa, eu acreditava que iria mudar completamente. E que não voltaríamos mais ao normal, né, que eles chamavam na época lá, né?
E, no entanto, eu percebi que o ser humano ele tem uma necessidade, né, do encontro físico, né, dos colegas de trabalho, do bate-papo, do happy hour, né? Então eu percebo que há uma necessidade muito grande, principalmente dos jovens, né? Mas também nós, né? Mas já idosos também, a gente tem essa necessidade de sentar, conversar. Eu não me considero idosa. É. Então, eu acho assim, a tecnologia, ela não vai, na minha opinião, suplantar vamos dizer assim, o sentimento humano. Mas nós temos que estar atentos a isso, né? Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, o robô vai substituir o homem? Vai. Já veio substituindo ao longo dos anos. Você pega essas indústrias hoje que são robotizadas, a própria montadora de automóvel, antigamente eram as maiores empregadoras do Brasil. Né? E hoje são só montadoras. Elas têm os robozinhos que vão lá, montam os automóveis. Muitas indústrias estão automatizadas e agora está acontecendo na prestação de serviço, no próprio comércio e tal. Mas o relacionamento humano vai estar sempre acima. Eu acredito e espero nisso daí, né? Legal. Bom, estamos chegando quase ao final, mas tem mais algumas perguntinhas aqui. Agora sobre uma mensagem para os clientes e os parceiros da ACG. Para quem não sabe, eu falo assistencial, tem hora que eu falo ACG, não sei se todo mundo sabe, né? A assistencial é o nome real, né, da empresa. Inicial. O nome oficial da empresa é assistencial. Porém, quando teve essa internacionalização da empresa, né, a gente pensou que o assistencial ele é um pouco complicado para o estrangeiro pronunciar isso de uma forma legal e compreensiva, né? E aí, principalmente o chinês, né? E aí a gente chegou né, o Luan, acho que na época teve essa ideia de abreviar, né? Então ficou Assistencial Consulting Group, né? Que é a nossa... ACG. O ACG, tão falado. Então tem hora que eu falo assistencial, tem hora que eu falo ACG. Para quem não sabe, essa é a explicação. Então vamos lá. Para finalizar, qual mensagem vocês gostariam de deixar para os clientes, parceiros e colaboradores que fizeram e fazem parte dessa trajetória de 33 anos? Então, eu acho assim, a essência, o início, o que nós pensávamos lá no início, continua até hoje. Continuamos prestando um serviço de excelência, né, juntamente com a nossa equipe, né, que é a família assistencial, que os que estão e os que estão para chegar, né, entenderem que juntos nós construímos uma empresa boa, né, honesta e que possa ajudar o nosso cliente no que ele vier a precisar. Então, mesmo com essa parte de tecnologia, né, que precisa mesmo, que o Laudelino falou, mas a gente tem que estar, o lado humano também, né, ouvir, né, o que o cliente precisa, para a gente poder entregar um bom serviço. Então, é isso aí. Eu gostaria de, inicialmente, assim, agradecer, né, acima de tudo, Deus, né, por ter iluminado a gente nessa trajetória toda. É claro que o trabalho, a dedicação, a força, o positivismo sempre foi a nossa marca, mas Deus sempre foi o nosso guardião. Então não abro mão nunca de ter essa bandeira, né? E saber que é nele que a gente repousa, né? Então talvez não, com certeza Deus foi a nossa maior força, né, durante todo esse tempo, e a gente sabe que vai ser. Para nossos clientes, eu gostaria de deixar assim uma mensagem muito positiva, principalmente de agradecimento pela confiança que sempre tiveram com a gente. Mesmo aqueles que já estão talvez em outros fornecedores, mas e que continuaram nossos amigos, a gente sempre agradece porque a confiança, o relacionamento, ele é muito forte nisso daí, né? E o nosso trabalho precisa de ter essa confiança. É necessário que o cliente confie para que a gente possa trabalhar com mais precisão. Aos nossos funcionários que passaram pelo assistencial, também nossos agradecimentos, porque ajudaram a construir
isso tudo que nós temos hoje. Reconhecemos, né, que vocês nos ajudaram, nos deram força, e em muitos momentos nos deram força até na nossa vida pessoal, né? Tem pessoas que fazem parte hoje, não só como amigas, até a Joana é uma irmã, né? A Cris, a Rebeca, enfim, como a gente começa a dar nome, cai em desgraça aí, né? Em errar. Mas então essas funcionárias que passaram pela nossa vida também foram muito importantes. Os atuais, com certeza a gente tem um carinho muito grande, um agradecimento muito grande pela dedicação, que nesse momento que nós estamos aqui, eles estão ali dentro trabalhando, discutindo, cumprindo metas, enfim, estão lá fazendo por nós também e fazendo com que o cliente tenha a sua expectativa sempre superada. Nossos parceiros, eu acho que a gente sempre escolheu a dedo, e a gente também sempre foi abençoado por Deus, que tivemos grandes parceiros, pessoas que também têm a mesma linha de pensamento, enfim, e a nossa família, né, que hoje está aqui a Laura, agora aqui sentado na minha cadeira, né? O Luan também, né, ele também abraçou essa bandeira da ACG, né, que ele depois batizou. Então, eu acho que os 3 filhos é a nossa maior fonte de riqueza, né, de alegria. E os netos, né, que também estão aí dentro já fazendo a parte deles. Enfim, agradecemos a tudo, né, a todos, e principalmente a Deus aí por tudo que tem feito por nós. Ah, legal. Bom, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? E me colocaram para essa missão. Mas foi gostoso. Foi. Mas antes de encerrar, né? Acho que é uma oportunidade do Laudelino, que além de CEO, pai, avô, músico, também é escritor. E a gente trouxe aqui um livro, né? Uma Vida Muito Boa. Então, acho que é legal você falar um pouquinho sobre essa sua aventura aí de se tornar um escritor. Conta pra gente um pouco e fala... Você vem mais, né? Dá um spoiler, né? Na verdade, é assim, né? De contador de números, passei a ser um contador de histórias, né? Então, isso era um sonho que eu tinha, né? De escrever um livro. Isso sempre esteve na minha cabeça. O livro esteve na minha cabeça. E é engraçado que os meus sonhos todos vão se realizando, né? Preciso aumentar essa linha de sonho. Quando eu li aquele livro, O Segredo... eu fiquei pensando que o livro do começo ao fim é muito correto. Quem não leu esse livro, O Segredo, leia. Tudo que você pensa, tudo que você quer fazer, você conquista, você consegue. E isso bate muito com a minha vida. Então, tudo que eu quis, eu consegui. E o livro, inclusive, ele tem uma mensagem, né? Uma vida muito boa. É um romance, não é autoajuda, é um romance, mas que trata da vida comum, né, de 2 jovens, e que mostra os personagens ao redor deles também tendo lá as suas situações, mas que a vida sempre é muito boa. Até porque, pelo menos assim, a grande maioria quer continuar aqui na Terra, né? Ninguém quer ir embora antes da hora. Então, acho que a vida ela é muito boa, a gente tem que ter um foco para isso, a gente tem que enxergar as coisas boas que acontecem com nós. A Laura perguntou aqui, quais são os momentos bons da ACG, da assistencial, olhando para trás? A gente só viu coisa boa. Passamos por muitas dificuldades, mas quando a gente vê a vida de um outro prisma, né, a gente vai sempre entender que a vida é muito boa. E aí esse livro está aqui, um romance, para quem quiser, pode adquirir aqui no Rio de Janeiro, na livraria Argumento, ali na Dias Ferreira, com a Laura, a dona da livraria, e está também no Amazon, né? Isso, até online também, quem gosta de ler. Tem a versão online, para quem gosta do livro ali digitalmente, no e-book, e quem comprar pelo Amazon vai receber em todo o Brasil. Legal. Bom, obrigada mais uma vez. Então, uma honra estar aqui com vocês e parabéns, né, por essa conquista de 33 anos de ACG, de empresa de sucesso, e que venham os próximos anos.
próximos 33. Agora com os netos e os filhos. Bom, e para vocês, por favor, deixa o like, segue a gente no canal e depois deixa um comentário sobre o que vocês acharam desse novo capítulo do canal do podcast ACG Business Talks. Então, um beijo para vocês e até a próxima. Obrigado, parabéns, Laura.